Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra e por tudo aquilo que ela celebra, tudo aquilo que ela revela, não só por aquilo que és, mas por aquilo que te mostraste ao longo da história, onde homens e mulheres contemplaram, experimentaram tua fidelidade, tua grandeza, teu poder. Nós aqui em 2020 nos unimos a essas testemunhas e a uma só voz convidamos uns aos outros a louvarmos o nosso Deus, a celebrarmos as tuas maravilhas, a depositar em ti a nossa esperança e a nossa confiança. Sim, Senhor, dirige essa reunião aqui. Abençoa cada pessoa na sua casa, cada família que nesse momento talvez está com o coração pesado, está com o coração angustiado, talvez até com uma ideia diminuta do teu poder e da tua pessoa. Abre os nossos olhos hoje à noite, Senhor. Abre o nosso coração para vermos quão grande o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, e nos abençoa. Abençoa a pregação da tua palavra. Abençoa os louvores que serão entoados ao teu nome. E leva-nos juntos a uma só voz e num só espírito a celebrarmos a tua vitória. Por Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo. Cristo. O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus.
O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo. Cristo, nada mais importa, nada toma o teu lugar. Jesus és o centro, tudo subsiste em ti, só em ti. Do meu ser até os céus, Cristo é o centro. Tu és tudo para mim, Cristo és tudo para mim. Do meu ser até os céus, Cristo é o centro. Tu és tudo para mim, Cristo és tudo para mim. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja é Jesus. Do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo. Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 10 a 14, na última reunião, no último culto, nós fomos até o versículo 9 e agora a gente parte do versículo 10 até o versículo 14. Paulo escreve assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse trecho da Palavra de Deus lida com o tema da justificação ou da aceitação do ser humano diante de Deus. Ora, o ser humano, ainda que pecador, de alguma forma instintiva, consciente ou não disso, ele tenta obter o favor de Deus quanto àquilo que ele é ou quanto àquilo que ele faz. Afinal, quem é que não quer ser bem aceito pelos outros? Claro que essa nem sempre é a opção de todo mundo, mas a gente tem essa tendência de querer ser bem quisto, bem aceito pelos outros. Quem não busca obter o favor dos demais, desejando ser querido pelo maior número possível? Por isso, eu afirmo aqui que o ser humano busca, sempre de alguma forma, também ser aceito por Deus, ainda que não reconheça isso. Tem algum distúrbio, alguma desarmonia na sua interioridade que lhe faz sair em busca de aceitação, e a gente sabe muito bem disso. Paulo destaca nesse texto a importância de se ter uma vida com Deus, como diz o versículo 12.
ou seja, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo está falando aqui de se ter uma comunhão com Deus. E essas duas verdades, da justificação e da vida, quer dizer, da aceitação diante de Deus, mas ao mesmo tempo de uma vida que se desfruta com Deus, de uma comunhão, essas duas verdades não têm como ser separadas. Não é possível ter comunhão com Deus sem estar sob o seu favor, sem ter aceitação, sem estar justificado, e quando estamos justificados ou aceitos ou debaixo do favor de Deus, temos comunhão com Deus. A pergunta que fica aqui para Paulo é: como tudo isso é possível? Paulo faz duas citações do Antigo Testamento nesse trecho. A primeira delas é de Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. E a segunda é de Levíticos 18, versículo 15, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Note que a vida está implicada nesses dois textos citados do Antigo Testamento. O justo vive pela fé e aquele que observa os preceitos, por eles viverá. Ambos os textos, ambas as promessas prometem vida, mas os caminhos que essas promessas apresentam são diferentes. A primeira promessa do justo que vive pela fé promete vida ao que crê, ao crente. A segunda promessa de vida é dirigida ao praticante, ao que pratica a lei. Ou seja, a primeira citação, a de Abacuque, faz da fé o caminho para a salvação. A segunda apresenta as obras como o próprio caminho. A pessoa terá que cumprir a lei enquanto se desloca por esse caminho. A primeira opção diz que só Deus pode justificar. A segunda dá a entender que temos que nos arranjar sozinhos, temos que obedecer, temos que praticar. E a pergunta que fica é: existe alguma contradição aqui entre crer e fazer? Retornando ao versículo 10, que é o versículo inicial desse nosso trecho, vemos uma outra citação do Antigo Testamento. Agora é Deuteronômio 27 e 26. Qual é a citação? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Claro que Paulo aqui no versículo 10 cita ela um pouco diferente. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que a gente vê aqui então? Paulo se esforçando para mostrar que ele nada mais ensinava do que os profetas e aquilo que Moisés disse que ia acontecer. Eu faço uma citação agora de Atos capítulo 26, porque essa fala foi a fala de Paulo diante do rei Agripa, quando ele foi acusado. A defesa dele é: eu sou um judeu de verdade, porque eu na verdade estou guardando a lei e estou guardando os profetas, e o Cristo é o cumprimento de tudo isso. E Paulo faz a mesma coisa aqui, lidando com os Gálatas ou com os judaizantes. Ele está dizendo que não ensina um outro evangelho não, que ele ensina o verdadeiro evangelho que remete à promessa feita a Abraão e que foi testemunhado nos profetas e também na lei. Nesse texto de Deuteronômio, que citamos agora, Deuteronômio 27 e 26, e que Paulo cita no versículo 10 de Gálatas 3, há o pronunciamento de uma maldição, né, sobre aqueles que fracassam em guardar a lei. Lembremos da maldição que já Paulo enunciou sobre os judaizantes que pervertiam o evangelho. Agora aqui a maldição é sobre aqueles que fracassam, que ficam aquém ou ultrapassam a lei no sentido de guardá-la. A palavra maldito aqui, e essa é a palavra citada, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, ela é dura. Afinal, eu posso perguntar, Deus não é aquele que abençoa? Não é o que nós ouvimos a todo momento? Há até quem sugira aqui que não é Deus quem amaldiçoa, mas a lei que amaldiçoa, por causa do versículo 13, quando diz lá que Cristo nos resgatou
da maldição da lei. Então há quem faça uma diferença entre lei e Deus. Mas todos sabemos que a lei é o reflexo de Deus. Ela vem de Deus, é uma expressão da natureza moral de Deus, dos atributos de Deus e da sua vontade. O que a lei diz é o que Deus diz. O que Deus quer dizer aqui, na verdade, com essa maldição, é que ninguém pode pecar impunemente. A ira de Deus se dirige a todo aquele que vai na direção contrária ao seu reino e ao seu plano, e que então ninguém ficará impune. E por quê? Porque ele é justo juiz da humanidade. Nesse sentido, o significado de maldição é duro, é rejeição. E essa rejeição ou não aceitação produz condenação e morte. A má notícia é que essa é a posição de cada ser humano que já viveu, menos Jesus Cristo. Paulo presume aqui, ao dizer as coisas desse jeito, a universalidade do pecado. Ele quer dizer que todos pecaram e faz isso depois em Romanos capítulo 3, quando diz todos pecaram. Sim, o pecado não é algo que alguém ou alguma pessoa em específico pratica, é a nossa natureza, nós nascemos assim. E essa maldição, consequentemente, que visa esse pecado destrutivo, inclui pessoas, inclusive, direitas, pessoas educadas, pessoas respeitáveis, pessoas generosas, pessoas que pensam estar excluídas desta condenação ou desta maldição. O que Paulo faz aqui? Ele choca os judaizantes quando sugere que a maldição não está, como eles pensam, somente sobre gentios ou ignorantes da lei, mas também sobre os próprios judeus. E aí eu cito Romanos 3, 22 e 23, porque não há distinção. Todos pecaram, e Paulo ali está lidando com judeus e gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, meus irmãos, nós sabemos disso pela própria experiência. Não precisa de esforço para saber que o Brasil precisa de salvação. E eu envolvo aqui todas as instituições, todos os poderes, todas as pessoas do mundo. É evidente pela própria experiência. João, o apóstolo João, define pecado como transgressão da lei de Deus. A lei de Deus reflete o seu caráter, sua pureza, sua nobreza, seu amor, sua santidade, seus atributos de Criador que é. Ora, todos nós transgredimos essa lei. Não temos amado a Deus com todo o nosso ser, como o mandamento nos demanda, e muito menos amado o nosso próximo como a nós mesmos. Eu costumo citar com certa frequência que o contrário de amor não é a palavra ódio, é indiferença, é descaso. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade com muito ódio, mas com muito descaso, com muita indiferença, onde, infelizmente, o politicamente correto virou uma religião. E a partir dessa régua é que as pessoas se definem. Mas Deus tem a sua régua. Ele é criador de tudo e de todos. E é nesse sentido que ele convida a cada um de nós ao arrependimento. Ora, sim, isso nos coloca a todos sob, então, essa maldição da lei. Inclusive os descendentes de Abraão, para quem Deus fez uma promessa, com quem Deus tinha uma aliança. O versículo 10, portanto, muito duro, que chama de maldito pendurado no madeiro, condena todo ser humano, menos um só, Cristo, Deus homem, o único justo na face da terra. Por esse motivo, nenhum ser humano pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, quer dizer, por comportamento, por esforço, por etnia, por boa conduta, por nada disso, por berço. Nem mesmo o crente pode ser salvo por obras.
Quem sabe em nossas igrejas hoje nós temos pessoas que ainda tentam se salvar, ainda julgam o amor de Deus por elas em cima do que elas são ou que elas fazem. Tem gente que hoje não participa da ceia porque não se acha digno, porque às vezes a semana não foi tão boa. Ora, será que não estamos diminuindo o amor e o perdão de Deus? Será que não estamos nos colocando como meio de salvação e desqualificando Cristo como único meio de salvação? Assim, esse primeiro caminho de salvação com o qual Paulo lida agora, que supostamente levaria o homem a Deus, e até hoje muita gente pensa isso, que o estudo, que a intelectualidade, que as posses, que as ações sociais, que a generosidade, tantas são as coisas que a gente imagina como sendo meio de sermos aceitos diante de Deus. Aquilo que supostamente a gente acha que nos leva a Deus, na verdade, chega a um destino sem saída. A alternativa que Paulo então nos apresenta está nos versículos 13 e 14. Cristo fez na cruz o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, incapacitados como somos ou estarmos. Nossas obras não são capazes de salvação, mas a obra de Cristo, esta sim. O versículo 13, muito interessantemente, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Um autor escreve a respeito do versículo 13 nos seguintes termos: a linguagem aqui é assustadora, chocante. Nós não teríamos coragem de usá-la quando, referindo-se a Cristo, o chamamos de maldito. Mas foi exatamente o que Paulo aqui escreveu. Ou seja, a maldição foi transferida de cada um de nós para ele, Cristo. E ele colocou voluntariamente a maldição, sobre si, a maldição da lei, a fim de que eu e você, pela fé, fôssemos libertados dela. Foi essa transferência de maldição, alguém escreveu assim, que explica o horrível grito de abandono e de solidão que Cristo enunciou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Paulo acrescenta uma confirmação bíblica do que aconteceu na cruz. Ele cita de novo Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, quando lá faz a seguinte referência: pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Todo criminoso condenado à morte, na legislação mosaica, geralmente por apedrejamento, era então colocado sobre uma estaca ou pendurado em madeiro como símbolo da rejeição divina. A morte do madeiro era um sinal externo em Israel de que um homem fora amaldiçoado, como diz o Dr. Cole. O fato de os romanos executarem por crucificação e não por enforcamento não faz diferença nenhuma nesse caso. Ser pregado em uma cruz era o equivalente a ser pendurado em madeiro. Por isso, Cristo crucificado foi descrito em Atos 5,30 como pendurado em madeiro. O apóstolo Pedro também usou essa expressão em 1 Pedro 2,24. E ele foi reconhecido como morto sob maldição divina. Por esse motivo, os judeus não conseguiam crer que Jesus fosse o Cristo. Quando o Cristo crucificado era pregado, talvez os judeus possam ter gritado: Jesus é maldito, Jesus é maldito. Daí a resistência em aceitá-lo como Messias, como Cristo de Deus. Talvez esse é o motivo pelo qual em 1 Coríntios 12, 3, falando do corpo de Cristo, nós encontremos a seguinte expressão: quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema
Jesus. Anátema Jesus, quer dizer maldito Jesus. Esse fato continuou sendo para os judeus, e para muitos ainda é hoje, um empecilho para a fé. Até que eles viram que a maldição que Cristo carregou foi por eles, e foi aquela que era destinada aos ombros deles. Cristo não morreu pelos próprios pecados, ele se tornou maldição por nós, por mim e por você. Por isso o versículo 14 explica que essa salvação de Deus está em Cristo Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e aí vem a expressão em Cristo Jesus, em quem fomos também chamados a estar. Ah, meus irmãos, nós como cristãos não só cremos em regras, em normas e mesmo em doutrina, nós estamos numa posição, nós estamos em Cristo, mas Cristo está vivo em nós pela fé, e é isso que nos garante libertação de toda a condenação. Agora, neste trecho, a pergunta que fica é: como isso ocorre? Como isso ocorre? Ora, Paulo havia citado Abacuque para dizer que o justo vive pela fé. Agora, no capítulo 3, versículo 14, Paulo acrescenta a fim de que recebêssemos de novo, pela fé, o Espírito prometido. Então, só não vê quem não quer que a carta aos Gálatas lida com o tema da justificação por fé exclusivamente e por graça de Deus, desfazendo toda a ideia de autossalvação, de justiça por obras, por mérito, por etnia ou por qualquer participação humana. A salvação, como já profetizava Abacuque, é pela fé. E também é pela fé que a bênção de Abraão, um judeu, chega também aos gentios, os quais recebem também o Espírito prometido. Não é só uma ideia, é uma pessoa, é uma vida, é um novo estado. Fé, neste caso, é tomar posse de Jesus Cristo pessoalmente. Não há mérito nenhum nisso. A fé, inclusive, nesse caso, não é uma obra, como muita gente costuma dizer, exerça a tua fé, põe em ação a sua fé, uma espécie de busca em depósitos próprios humanos, quando o ser humano não tem nada mais que tirar dali. Não, a fé é um dom de Deus, é uma dádiva e é o meio que Deus nos oferece para recebermos Cristo e estarmos nele. Como bem disse Lutero, a fé apreendeu de apreender nada mais do que a preciosa joia, Cristo Jesus. Não é a fé que salva, quem salva é Cristo. A fé apreende, a fé recebe, a fé é o meio. Neste sentido, dois destinos, então, nos são apresentados nesse pequeno trecho do capítulo 3 de Gálatas. Tal como Moisés, Paulo chama os dois destinos do ser humano de bênção, um, e o outro de maldição. Lembra lá quando Moisés diz ao povo de Israel que escolham o caminho a seguir, mas que escolham o de Deus, e um terá a bênção e o outro a maldição, Deuteronômio 30, 19, pois bem, a mesma coisa está em curso aqui. Então Paulo está mostrando que o Evangelho é a concretização da lei, o Evangelho é a concretização das promessas, e não é ele não que está pervertendo a palavra de Deus, como queriam dizer os judaizantes. Cristo se fez maldição para que pudéssemos herdar a bênção. Lutero já tinha escrito sobre essa justificação de Cristo nas seguintes palavras: é a feliz troca. Nós entregamos para ele nossa pecaminosidade e ele entrega a nós a sua perfeita justiça. A bênção aqui é chamada bênção de Abraão, em parte porque é a bênção que o próprio patriarca recebeu quando creu na promessa que Deus lhe fez. Mas em parte também porque Deus disse a Abraão: eu o abençoarei.
Em você serão benditas todas as famílias da terra. Uma clara menção de que desde lá o plano de Deus já era concebido para o mundo inteiro. A bênção inclui justificação, aceitação diante de Deus. A bênção inclui vida aqui, vida eterna. E a bênção inclui a habitação do Espírito em cada um de nós. Mas aqui Paulo também lida com dois caminhos. O caminho das obras que leva à maldição e o caminho da fé que leva à bênção. Devemos renunciar ao louco orgulho, arriscadíssimo, presunçoso, ilógico, o louco orgulho deste mundo de pressupor que podemos estabelecer a nossa própria justiça, o que tem feito dos seres humanos nada humildes, muito arrogantes, ou que podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Ao contrário, o convite é que venhamos humildemente à cruz, mas não como se isso fosse uma obra. A humildade não é uma obra, mas é um reconhecimento da obra de alguém outro, do Cristo, e da nossa incapacidade. Porque ali na cruz, Cristo assume a nossa maldição e nos lança inteiramente sobre as suas misericórdias. Meus irmãos, que bela carta é essa do apóstolo Paulo aos crentes gálatas, que se desviavam, como vimos desde o início dessa série, por outros evangelhos, pela alteração do tempo, pelas ideias dos homens, que de um jeito ou de outro punham aqui ou acolá ingredientes, adicionavam receitas, talvez imaginando melhores do que a do próprio Cristo, que nos salva exclusivamente por sua obra. Nós somos tentados muitas vezes a um autossalvamento. Olhamos às vezes para nós mesmos e nos achamos dignos. Tanto é verdade que olhamos para o outro e o achamos menos digno do que nós. Isso já é um sintoma de que nos tem faltado a compreensão de quem somos e de como precisamos do Evangelho, de como carentes nós somos da graça de Deus. Muitas vezes é preciso que num caso como esse, a lei de Deus venha sobre nós, como veio sobre aquele jovem rico, que se imaginava guardador da lei de toda ela, até que Jesus lhe olha bem nos olhos e diz uma coisa de falta: vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele jovem foi embora triste porque era dono de muitas propriedades. Ele quebrava todos os mandamentos ao mostrar a sua falta de clareza sobre o reino de Deus, sobre o seu pecado, sobre o seu egoísmo, sobre o seu Deus, o materialismo. Quão carente aquele homem era de Jesus. Mas Cristo lhe olhou com amor. Então, nesta noite, não pense que esse é um discurso que se dirige a pessoas não cristãs. Esse é um discurso que se dirige à igreja cristã brasileira e por aí afora, onde a gente começa a ser a régua ou o termômetro de nossa fé. A gente começa a se olhar no espelho e começa a projetar sobre Deus o que nós, na verdade, sentimos com as oscilações próprias das nossas emoções, com as nossas fraquezas, com a nossa instabilidade emocional. A gente projeta isso sobre Deus e acha que Deus é como a gente humaniza Deus e torna ele um ídolo ao invés de deixar Deus ser Deus e confiar inteiramente em sua palavra. Quantas são as vezes em que a gente tenta domesticar Deus pela compreensão que nós temos dele a partir de quem a gente é, quando na verdade Deus quer ser Deus e nos salvar. Mas esse Deus um dia se fez homem, se fez gente e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, nos oferecendo gratuita, eterna e abençoada salvação por meio de seu ato redentor. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de te abençoar. Eu gostaria de pedir que essa palavra tomasse teu coração. Você que muitas vezes até tem receio de tomar a ceia. Você que às vezes está abandonando o congregar porque você olha no espelho e você diz: eu não sou digno
É exatamente para você que o Evangelho veio, para mim, para os indignos, para aqueles que se deram conta de que a gente é carente do Evangelho. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E era uma pergunta retórica, é claro, porque não há um são na medida em que somos pecadores. Todos carecem da graça e da glória de Deus. Mas você pode hoje à noite crer em Jesus, sair de você mesmo e das tuas limitações e olhar para aquele que tomou sobre si todas as tuas dores, teus pecados e a justiça que caiu sobre os seus ombros. Nos redime, nos salva, nos justifica. Eu queria orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque amaste o mundo de tal maneira que entregaste o teu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem somos nós, Senhor? Nós, na tua presença, somos como pó. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos amou de uma tal forma que veio a esse mundo, sofreu na pele, no corpo, sofreu sobre o Senhor os pecados que eram nossos e a condenação que era nossa, para em nosso lugar oferecer sacrifício agradável a Deus, nos justificando e nos libertando. Já nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo. Abençoa o meu irmão que está em casa. Abençoa a minha irmã. Abençoa esse jovem, essa menina. Que não percam, que não deixem de desfrutar essa boa notícia de que Deus reconciliou consigo o mundo por meio do seu Filho gratuitamente. E que não contou com nenhum auxílio nosso, com nenhuma cooperação nossa, mas pela fé somente fomos salvos. Isto é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Abençoa cada família nesse momento, Senhor. Em meio a essa crise, a essa pandemia toda, em meio a temores e más notícias, em meio a todo tipo de escassez e de crise, que a tua paz, essa paz que nos garante salvação e aceitação diante daquele onde realmente queremos ser aceitos. Que tu possas trazer paz nesta noite, abençoando cada família, cada lar, cada homem, cada mulher, através da obra do teu Filho Jesus e do poder do teu Espírito que também nos foi dado nessa nova vida. Muito obrigado pelo perdão de pecados. Por Jesus teu Filho nós oramos. Amém e amém.